the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm all alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger. Still craving your kiss. And I'm longing to linger to dog deep. Just saying yes. Dreams still sadness to find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Aleluia. Amém. Aqui inicia a cerimônia da celebração do matrimônio, do casamento de Maria Eduarda e de Eduardo. Amém. Que a graça, a paz e o amor de Cristo Jesus estejam com cada um de vocês, porque este é o momento especial que vocês escolheram para começar uma vida juntos. E principalmente com a bênção, com a aliança e com a direção do nosso Senhor. Adonai Elohim, Deus Pai, com o seu Filho Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, e na presença do Espírito Santo de Deus, do Ruach HaKodesh. Amém? Nós vamos ler uns salmos. Eu gostaria que todos estivessem ainda permanecendo em pé diante da presença de Deus. Sejam todos bem-vindos, familiares, amigos e todas as testemunhas oculares, porque nós nos reunimos hoje aqui na presença de Deus. E ele disse, quando 2 ou mais estiverem reunidos na minha presença, eu ali estarei. E hoje vocês escolheram, porque ontem foi o casamento civil, mas vocês escolheram a bênção daquele que é o autor da vida, daquele que é o alfa e o ômega, daquele que é o Aleph e o Tav, daquele que é o princípio e fim de todas as coisas. E ele é convosco. Amém? Adonai Itchem, o Senhor é convosco. Eu quero ler uns salmos para que todos saibam e vejam que este é o momento, em primeiro lugar, porque a palavra de Deus diz, tudo o que fizerdes, consagrem a Deus, e Ele vos abençoará. E vocês escolheram a melhor parte, tanto na legalidade, na legitimidade do casamento civil aqui na terra, assim como no casamento diante do Senhor, porque é isso que vai fazer a grande diferença. Amém? Amém. Louvem o Senhor desde os céus, louvem-no nas alturas, louvem o Senhor todos os anjos, louvem todos os seus exércitos. Louvem o Senhor desde a terra, diz a palavra de Deus. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os governadores da terra, jovens e também moças, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque somente seu nome é exaltado. Somente o nome dele é exaltado. Sua glória está acima tanto da terra quanto do céu. Fez crescer o poder do seu povo. Concedeu louvor a todos os seus fiéis, fiéis a ele. Aos seus descendentes de Israel, um povo que está próximo a ele. Amém? Que o Senhor seja convosco. Hoje, sempre e eternamente, nós damos início a essa cerimônia na presença de Deus Pai, no Todo-Poderoso, com a graça, com o amor e com a bênção dele. Amém. Amém. Podem se assentar todos, por favor. Na palavra de Deus, logo no início da palavra dele, Deus deu um manual. Assim como todas as pessoas, quando compram alguma coisa, vem um manual, desde um remédio, vem uma bula, desde um carro, desde uma televisão, um liquidificador, não importa. Vem um manual. E Deus deu o manual para toda a humanidade. E o manual é a palavra dele. Amém? A palavra de Deus, que é o manual da vida, do autor da vida. E aqui
eu quero ler algo que é o princípio de tudo. Onde Deus fala desde a criação, que ele diz assim, no livro de Gênesis, eu vou ler em hebraico e vou traduzir em português. E ele diz assim, Vayomer Elohim naaseh Adam, betzelemenu kidemutenu, vaivecha Elohim et Adam, betzalemo betzelem Elohim, bacha oto zachar, venekeva zahar. Que significa, Deus disse, façamos a humanidade a nossa imagem, a nossa semelhança. Portanto, Deus criou a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus ele os criou. Criou-os macho e fêmea. Amém? Assim foi a criação de Deus. A humanidade, conforme ele diz, a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele não fala a minha imagem, a minha semelhança. Porque ali estava presente já a Trindade de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Muitos me perguntam, a curiosidade, por que do hebraico? Porque Jesus é judeu. Ele nasceu em Israel. Ele é de uma das 12 tribos, da tribo de Judá. E é chamado como Aryeh HaYehudá, leão da tribo de Judá. Amém? Por isso que muitas vezes eu uso termos em hebraico, para que todos saibam. Porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacob, o Deus de Israel. E Jesus, Yeshua, que é o seu nome original, Hamashiach, nasce em Beit-Lehem, que é em Belém, não do Pará, mas em Belém da Judéia. Vai morrer e ressuscitar em Jerusalém, em Jerusalém, que é a cidade santa de Deus. Até hoje. E ele, ali em Jerusalém, ele vai partir e ascender a Deus, mas ele diz, não vos deixarei órfãos, mas vos deixarei o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, que eu vos envio a todos aqueles que creem em mim e guardam os meus mandamentos. Amém? Shalom Aleichem. Que Deus esteja abençoando vocês e a todos aqui presentes. Amém. Deixa eu colocar a música. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça. Contigo, é contigo, é
por ti, é contigo, é por ti. Amém. Aleluia. Essa canção é maravilhosa. Ela é profética. Essa canção no original chama-se Ha-Brachá, a bênção. Ela foi composta por um judeu cristão que segue ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim como nós o seguimos. Não poderia ser mais tão bem escolhida, porque Deus se alegra com aqueles que o amam. Amém? O Senhor Jesus começa o primeiro grande milagre dele exatamente num casamento, numa bodas, na região de Caná, no norte de Israel, da Galileia. E ali, sua mãe, Miriam é o seu nome original, Maria, traduzido para o ocidente pelos gregos. Ela disse assim, olha, falta vinho. E ele disse, mulher, o que tenho eu contigo, porque não é chegada ainda a minha hora. Mas ali ele vai realizar o primeiro grande milagre. E não foi escolhido num casamento por acaso. Não era por acaso que foi escolhido numa cerimônia de casamento. Numa festa como essa, com certeza. Muito lindo tudo o que está acontecendo. Mas mais lindo é saber que o Senhor, a presença de Deus está aqui. Amém? E eu quero dizer algo. Eu procurei um versículo bíblico para vocês. Porque quando um casal busca a bênção de Deus, a palavra de Deus fala aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que guardam os seus mandamentos, eles serão abundantemente abençoados. E que as 1000 gerações daqueles que têm fidelidade e aliança com o Senhor serão também abençoados. Já imaginaram 1000 gerações depois de vocês? Maria Eduarda e Eduardo. É impensável, né? O máximo que a gente pode conhecer, eu me lembro da minha bisavó, da minha avó, que conheceu o tataraneto dela, logo antes dela falecer. 4 gerações. E depois partiu. Ela disse assim, eu tive esse privilégio. Imagina 1000 gerações por causa de um ato, de um casamento. E eu quero ler algo para vocês em Deuteronômio, onde diz assim, se ouvirem com atentação o que diz o Senhor seu Deus, guardarem e obedecerem a todas as suas mitzvot, em hebraico isso significa todos os seus mandamentos, que entrego a vocês hoje, o Senhor seu Deus os estabelecerá acima de todas as nações da terra. E todas as bênçãos a seguir serão suas em profusão. Significa em abundância. Amém? E ele diz assim, acima de tudo, se vocês fizerem o que o Senhor Deus vos diz, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. O fruto do seu ventre, o fruto da sua terra e o fruto do seu gado serão abençoados. As crias do seu gado e rebanhos, sua cesta de grãos e amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados quando saírem e quando entrarem. Deus ordenará, aqui eu quero mostrar para vocês, o Senhor ordenará que a bênção estejam com vocês em seus celeiros
e em tudo aquilo que realizarem. E ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês. Amém? Essa é a promessa daquele pelo qual vocês clamam hoje, a bênção de Deus. Mas, Jamel, essa palavra foi dada ao povo de Israel. Eu não nasci em Israel, mas a palavra de Deus diz: da minha descendência, todos aqueles que me abençoarem serão abençoados. E Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, assim é o nome dele, ele veio, ele disse lá em Mateus capítulo 10, ele diz assim: eu vim primeiramente para abençoar e salvar as ovelhas perdidas de Israel. E depois, sim, vocês irão até os confins da terra para levar a promessa de Deus, da salvação que Deus tem e das bênçãos que o Senhor tem para aqueles que são unidos com Ele. Amém? Deus se alegra com o casamento. A palavra de Deus fala, lá em Gênesis, onde ele diz assim: deixará o homem a sua parentela, a sua família de origem e unir-se-á a sua esposa. E vice-versa. Deixará a mulher, a jovem, a sua família de origem e unir-se-á ao seu marido. E eles ali começarão uma família. Amém? Essa é a família que Deus ama. Essa é a família que Deus abençoa. Essa é a unidade familiar que o Senhor planejou para toda a humanidade. Deus, quando dá filhos, filhos são dons. Dons de Deus. Amém? E eles, assim como tantos outros presentes que o Senhor nos dá. A família, a igreja começa na família. Por isso, vocês como casal, que confiam, que acreditam, que guardam a palavra de Deus, nunca se apartem dela. Porque é a palavra de Deus a direção das nossas vidas em tudo. Não são as coisas que muitas vezes têm sido divulgadas, difundidas no mundo de hoje. O homem, o ser humano, como toda a humanidade, está em profunda crise existencial, porque não entende o que acontece, porque fugiram da palavra de Deus. Jesus não é religião. Se ele fosse religião, ele iria pregar o judaísmo. Ele não é católico, ele não nasceu no Vaticano e nem morreu no Rio de Janeiro de braços abertos. Interessante isso, né? E muitos perguntam, como é que é isso? A palavra de Deus, ela é toda fundada, do início ao fim, do princípio ao final, nele. Porque ele é o verbo vivo. E a palavra de Deus, ele diz: aqueles que têm fome de mim, eis aqui a minha palavra, batam a porta e eu abrirei, porque ele tem batido a porta dos corações de muitas pessoas. Mas nem todos abrem a porta para o Senhor. Ele disse: Ani chaderech, ani be'emet, ani chachaim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se ele tivesse que pregar ou começar uma nova religião, ele nunca começou uma nova religião. Interessante isso. Nós cristãos, nós somos enxertados no Messias, no prometido de Israel. Para quem conhece a palavra de Deus, lá em João capítulo 2, quando eles dizem, nós encontramos, Pedro sai correndo e diz, nós encontramos o Messias, e vai correr para Natanael e vai dizer assim, encontramos aquele que é o prometido de Deus para o povo judeu. Mas ele diz, eu seria encontrado e achado por um povo que não me buscava. Amém? Ele foi crucificado,
foi morto por um propósito de nos dar a vida. E começar uma família requer uma responsabilidade muito grande. Mas começar uma família, vocês não estão sozinhos. Maria Eduarda e Eduardo, tenham certeza disso. Vocês não estão sozinhos. Quando vocês colocam na presença de Deus a consagração da vida matrimonial desde o princípio, nele, ele vai dizer, no cordão de 3 dobras, nunca vai arrebentar, porque ele é a 3ª dobra. Amém? Ele está e é com vocês. E ele tem prazer em ser o Senhor de vossas vidas. Jamais se apartem da presença de Deus, da palavra dele. Deus constituiu, Eduardo, o homem como sacerdote da casa. Assim como a palavra de Deus diz que Jesus, Yeshua, é o cabeça da igreja. O cabeça da igreja não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não é o papa, não são cardeais, não são os rabinos, mas o cabeça da igreja é o Senhor. A autoridade, o cabeça de um casal é o homem. E a mulher, o homem só vai ter êxito se a mulher for forte, for sábia, se for companheira dele. E a mulher, para ser servida, a palavra de Deus diz isso, é para ser protegida, é para ser guardada, é para ser enaltecida e honrada. Amém? Uma mulher edifica seu lar quando ela é sábia, busca a sabedoria de Deus. Maria Eduarda e Eduardo, busquem a sabedoria de Deus. A palavra de Deus disse, a sabedoria de Deus começa na comunhão com o Senhor e na palavra, porque isso aqui é um manual que ensina tudo. Mas as pessoas não sabem, não conhecem, porque não há lei, infelizmente. A vasta maioria não a conhece, mas quem conhece sabe o tesouro que aqui está guardado. E ela é livre e aberta a todos nós. Nós vivemos ainda numa nação onde a palavra de Deus ainda é permitida. Mas nós sabemos, conforme diz a palavra, no Acharit Hayamim, que significa nos últimos dias, que muitos serão perseguidos. E nem todos querem ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é considerada insana para o mundo. A crucificação de Jesus é considerada insana para o mundo. Para os judeus, eles buscam ainda milagres porque eles esperam o Messias. E para os gregos, que é o mundo fundamentado em coisas diferentes de tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, ele literalmente, ele não acredita. Mas aqueles que acreditam, eles são chamados de fiéis. Não por religiosidade, porque o Senhor não chama ninguém para ser religioso, nem carola de igreja. Mas Deus chama adoradores em espírito e em verdade. E eu vejo em vocês dois um casal que busca o Senhor. E essa é a melhor parte. Não pensem em vocês, a vida é cheia de tribulações. Eu lhes disse certa vez, há dias de sol de brigadeiro, há dias de chuva, há dias nebulosos, nublados, há dias de trovões, mas o Senhor é o fundamento da nossa fé. Quando vierem os problemas, não vão correr para Instagram e nem para pessoas que muitas vezes a gente acha que são amigos. Mas a palavra de Deus, Jesus disse, ele nos ensinou. Entra na porta, dentro da porta do teu quarto, fecha a porta e me chama a mim. Porque ele diz, eu e o Pai somos um. Só o Pai me conhece e só eu conheço o Pai. Ninguém nunca viu a face
de Adonai Elohim, a face de Deus Todo-Poderoso, Pai. Mas Yeshua, em hebraico a gente diz Yeshua HaMashiach Hai. Jesus Cristo vive e Ele nos ouve. Amém? Clame ao Senhor em todo o tempo. Nunca se apartem da palavra de Deus. Uma mulher sábia, ela ora pela sua casa. E quando os filhos vierem, com a graça de Deus, porque será uma grande alegria, eu tenho certeza, não deixe os filhos com a babá eletrônica. Nem deixem ser criados, como eu tenho visto hoje muitos casais. Infelizmente, por causa da loucura do mundo, as pessoas correm. Mas o grande galardoador está aqui na palavra, conforme foi dada a vocês. É uma promessa deles. Eu darei ordem para vos abençoar, se guardarem os meus mandamentos. E Jesus disse, quando perguntaram para ele, qual é o maior mandamento? E ele disse, amarás em primeiro lugar o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Em primeiro lugar, o Senhor. Amém? Que vocês jamais se esqueçam disso, porque Ele ama vocês e Ele se alegra profundamente. Hoje é uma cerimônia muito bonita, o local maravilhoso está aqui, né? Eu costumo dizer, não abram mão dos princípios da família. Não abram mão jamais dos princípios de Deus. O mundo tem se levantado contra as famílias, de forma muito clara. Hoje nem se escondem mais. Recentemente, está aí na internet para quem quer ver, tem líderes mundiais, inclusive o daqui do Brasil, ainda teve a capacidade de dizer, olha, família é uma coisa ultrapassada. Quando ele diz isso, ele se levanta contra o Senhor. Não precisam ter dúvida nenhuma. O ímpio perecerá no abismo eterno. Mas aqueles que amam o Senhor estarão com Ele em todo o tempo, na eternidade, mas aqui também. Porque o Senhor se alegra com aqueles que o amam verdadeiramente. Amém? Que o Senhor esteja guardando, abençoando vocês em todo o tempo. E Deus é com vocês. No hebraico a gente diz Adonai Elohim Itchem. O Senhor Deus é convosco. E Ele se alegra profundamente. Deus se alegra com aqueles que o amam. E muito. Vocês escolheram a melhor parte. Amém? Vamos para a canção antes da bênção das alianças. Amém. Amém. Eu quero colocar essas alianças, conforme diz a palavra de Deus. Uma aliança imutável, uma aliança que não se quebra, uma aliança que é redonda, porque ela não tem início nem fim.
mas porque ela representa uma aliança de Maria Eduarda com Eduardo, de Eduardo com Maria Eduarda, mas de uma aliança eterna com o Senhor. Uma aliança onde o Senhor está presente. Porque vocês façam uma aliança de fidelidade, de amor, de justiça, na alegria e na presença do Deus vivo. E que ela jamais se rompa. Que quando vierem lutas, vocês possam olhar para a aliança de vocês e dizer assim: eu tenho uma aliança com o meu cônjuge e uma aliança com o meu Deus, que me prometeu que jamais essa aliança seria quebrada. Amém? Que ninguém, diante do mundo natural e diante do mundo espiritual, possa se levantar contra aquilo que vocês firmam agora, no fundamento de uma aliança de amor, de fidelidade, de lealdade e de respeito um ao outro. Porque Deus, em todo tempo, a graça dele é convosco. E há algo que vocês, tanto Maria Eduarda quanto Eduardo, vocês sempre vão dizer um ao outro: eu te admiro, te respeito e te amo. Façam isso continuamente. Porque em todas as alianças que eu já fiz, que eu já conheci de pessoas, as mais duradouras sempre são aqueles que admiram, respeitam um ao outro. Amém? Que Deus está aliançado um com o outro. E agora nós vamos aos votos. Antes de colocar os votos, eu quero fazer uma pergunta. Maria Eduarda, é de livre e espontânea vontade que você recebe Eduardo como seu legítimo esposo? Sim. Eduardo, é de livre e espontânea vontade que você recebe Maria Eduarda como sua legítima esposa? Sim. Amém. Agora nós vamos fazer os votos. Amém? Um olhando para o outro. Não é para o pastor, o sacerdote, porque o casamento, a aliança é de vocês. Como eu sou grato por estar agora com você, no dia mais feliz de nossas vidas. Você e eu sabemos o quanto Deus foi detalhista em toda a nossa história até estarmos aqui. Ele foi detalhista desde o vestido que te fez levar a sua mãe ao beach tênis até tornar a minha sogra a nossa cupida. Eu me lembro perfeitamente no dia em que te vi treinando beach tênis e principalmente da nossa primeira aula, que te fiz treinar tão pesado que você não queria me ver nem pintado de ouro mais. O tempo foi passando e a nossa história foi se construindo, em uma riqueza de detalhes tão divina que a minha sogra fez com que nós nos encontrássemos no último segundo no show do Gustavo Lima. Acreditem, a minha sogra fez a Duda ir nesse show. E a partir dali, eu sabia que toda a minha vida iria mudar para sempre. Porque você era a realização de um sonho para mim. Uma mulher séria, carinhosa, divertida, submissa e extremamente linda. Você é a mulher perfeita para mim. É a que possui as maiores virtudes que eu poderia encontrar em uma só pessoa. Como diz você, você me lapidou. Você consegue extrair o que eu tenho de melhor e o principal. Acredita que eu sou capaz de conquistar tudo. E eu realmente também acredito nisso hoje. E sendo sincero, é isso que todo homem precisa ter ao lado para ser feliz de verdade.
Nós estamos vivendo agora a realização das nossas orações neste momento. E quero reafirmar na sua frente que o alicerce da nossa família é Deus. E vocês todos que estão aqui, são testemunhas disso. Eu não posso te deixar de agradecer a Deus por ter você para todo sempre na minha vida. Para iniciarmos a nossa família, que vai ser uma família abençoada, próspera e que vai superar todas as dificuldades com muita fé em Deus, amor e sabedoria. Eu estou mais que pronto para te fazer a mulher mais feliz do mundo. Meu bombonzinho, tenho certeza que vou te honrar todos os dias das nossas vidas. Te amo. Para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso. Meu amor, hoje, diante desse altar, olhando para você, eu tenho a certeza mais linda dentro do meu coração. Foi a mão do Senhor que nos trouxe até aqui. Nada da nossa história aconteceu por acaso. Cada detalhe, cada processo, cada espera e cada momento da nossa caminhada foi cuidadosamente escrita por Deus. E hoje, diante de Deus das pessoas que tanto amamos, começa o maior e, sem dúvidas, o maior propósito das nossas vidas, a construção da nossa família. E eu não tenho dúvidas de que esse propósito nasceu primeiro no coração do Senhor. Quando eu olho para você, eu não vejo apenas o homem que eu tanto amo. Eu vejo o cuidado de Deus tomando forma. Porque antes de ser meu marido, você foi resposta de oração. Eu sempre pedi a Deus alguém com que eu pudesse construir uma vida firmada no Senhor. Alguém que me aproximasse do Senhor. Alguém que entendesse que o amor vai muito além de sentimentos. É compromisso, entrega, cuidado e propósito. E então, Deus me deu você. Você trouxe para a minha vida uma segurança que eu nunca havia sentido antes. Quando eu estou ao seu lado, eu sinto paz, sinto descanso, sinto que não preciso ter medo do amanhã. Porque com você eu aprendi que o amor é proteção, é permanência e é cuidado. Você sempre acreditou em nós, mesmo nos momentos difíceis, você permaneceu firme. E isso me fez admirar você ainda mais. Porque amar também é escolher ficar. É permanecer mesmo quando existem dificuldades. E uma das coisas mais lindas que eu tive o privilégio de acompanhar nesses anos foi ver o homem que você se tornou. O homem sábio, responsável, trabalhador, correto em todos os sentidos. Mas principalmente um grande homem de Deus. E talvez você nunca entenda completamente o quanto isso significa para mim. Eu amo ver a forma com que você busca o Senhor, a forma como você honra a Deus, a forma como você coloca Cristo no centro da nossa relação. E eu acho lindo saber que antes de pertencermos um ao outro, nós pertencemos a Ele. Nosso relacionamento nunca foi apenas sobre nós dois. Sempre foi sobre propósito, sobre construir uma vida firmada na rocha que é Cristo Jesus. Meu amor, eu nunca vou esquecer o dia que você me pediu em casamento. Paris já era lindo e especial, mas naquele momento, nada se comparava ao que eu estava sentindo e vivendo. Foi sem dúvidas o melhor dia da minha vida. E enquanto eu olhava para você, eu sentia Deus confirmando algo no meu coração. Naquele instante, eu entendi ainda mais que Deus nunca escreve histórias pela metade. Porque o mesmo Deus que escreveu o começo da nossa história é o Deus que está abençoando hoje o nosso casamento e preparando tudo aquilo que ainda iremos viver. E eu me emociono ao pensar no nosso futuro, na nossa casa, na nossa futura família, nos nossos futuros filhos.
e já consigo imaginar nossa casa cheia de amor, da presença de Deus e das orações que faremos juntos. E me traz muita paz saber que nossos filhos terão você como exemplo. O homem íntegro, sábio e cheio da presença do Senhor. Hoje, diante do Senhor, eu quero te fazer promessas que vêm do fundo do meu coração. Eu prometo ser a mulher sábia, que edificará o nosso lar todos os dias sobre a rocha que é Cristo Jesus. Eu prometo cuidar da nossa casa com amor, com fé e muita dedicação. Prometo ser seu aconchego nos dias difíceis, sua paz nos dias cansativos, sua parceira em todas as fases da vida. Prometo te incentivar, te apoiar e segurar a sua mão em cada estação das nossas vidas. Prometo orar por você e interceder pela sua vida e pela nossa família. Prometo te honrar, te respeitar e valorizar cada instante ao seu lado. Hoje, nós não fazemos apenas uma aliança entre eu e você. Hoje, fazemos uma aliança com Deus. Uma aliança de amor, de fé, de fidelidade, de propósito. Agora somos um só. E eu caminharei com você até o último dia da minha vida, ou até que o Senhor venha. E quando os anos passarem, quando olharmos para trás e enxergarmos tudo que Deus construiu através da nossa história, eu tenho a certeza que continuaremos dizendo a mesma coisa. Foi a mão do Senhor que fez isso. E meu coração escolhe você hoje e continuará escolhendo todos os dias. Que o nosso amor glorifique ao Senhor. E seja testemunho vivo da fidelidade dele em nossas vidas. Eu te amo hoje, amanhã e para sempre. E, para finalizar, eu escrevi algo para os meus pais. Mamãe e papai, hoje diante de Deus, eu começo a minha própria família, mas levo comigo tudo aquilo que vocês construíram dentro de mim. Se hoje eu sei o que é amor, o que é cuidado e fé e união, foi porque eu vivi isso dentro da nossa casa. Mamãe, eu sei que o seu coração sente essa minha saída de casa, mas eu queria que você soubesse que nada vai mudar o vínculo que Deus criou entre nós. Eu posso estar começando uma nova fase da minha vida, mas eu sempre vou precisar de você. Do seu colo, das suas orações e do seu amor. Obrigada por cada oração, por cada cuidado, cada abraço, cada conselho e por sempre ter sido meu lugar seguro. E foi você que me ensinou sobre o amor, sobre a família. Papai, mesmo do seu jeito mais quieto e reservado, eu sempre senti o seu amor e o seu cuidado. Em cada dia de trabalho, em cada esforço e tudo que o Senhor fez para cuidar da nossa família. Talvez o Senhor nunca tenha sido de falar muito, mas sempre demonstrou esse amor e esse cuidado. E hoje eu consigo enxergar isso ainda mais. Papai, obrigado por estar me honrando hoje e por realizar esse sonho. Foi olhando para vocês que eu aprendi o que é construir uma família de verdade. Hoje eu não estou deixando a minha família para trás. Eu estou levando comigo tudo que eu aprendi dentro da nossa casa. Construir o meu lar. E eu peço a Deus que a minha casa tenha essa união e essa fé. Mamãe, obrigada por viver cada detalhe desse sonho comigo. Por sonhar junto comigo. Por organizar tudo ao meu lado. Cuidar de cada detalhe e fazer de tudo para que esse dia fosse exatamente como eu sonhei. Eu sei quanto você se dedicou para realizar esse meu sonho. E eu amo vocês para todo sempre. Amém, amém. Emocionante, né? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, amigos, familiares,
Vou quebrar o protocolo, mas coisa rápida. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, que eu nunca imaginava poder proporcionar uma festa tão bonita para minha filha, para o meu genro. É uma honra muito grande, né? A Ele toda a honra e toda a glória. E eu só tenho que agradecer pela graça de Deus. Nós te amamos, nós te adoramos e nós vamos seguir até os últimos segundos da nossa vida. Obrigado. Pode fazer o voto. Esta é a aliança em sinal. Essa aliança é em sinal do amor, da fidelidade, do respeito, da união que eu faço contigo, Maria Duarda, minha esposa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta é a aliança Que eu faço contigo, que eu faço contigo, Eduardo, Eduardo, como meu marido, como meu marido, legítimo esposo, legítimo esposo, diante de Deus, Pai, Pai, do Filho do Espírito e Santo, do Espírito Santo, em fidelidade, em fidelidade, em lealdade, em respeito. Amém, hoje sempre e eternamente. Amém, hoje e sempre, eternamente. Amém. Aleluia. Nós vamos só preparar uma canção para a gente ceiar. A ceia será só para os noivos, como um sinal da aliança que o Senhor fez com vocês. Uma aliança de amor, de redenção, porque sem o perdão dos pecados, nós não veremos a Deus. A palavra de Deus nos ensina que não há ninguém sobre a face da terra que não tenha pecado. E para que haja remissão, limpeza dos pecados, seja eles quais forem, não importa. Tem que ter sacrifício de sangue. Quando o Senhor Jesus Cristo, quando Ele entra em cima de um burrinho, na semana da Páscoa judaica, que simboliza a libertação do povo judeu, depois de 430 anos presos, escravizados, humilhados no Egito. Jesus vai celebrar com seus 12 discípulos aquele momento final de uma ceia, aonde ele diz: eis aqui o meu corpo, o pão da eterna aliança, que vos é dado, para que haja uma aliança eterna, a remissão dos pecados, e para que vocês estejam comigo na eternidade. Amém? Da mesma forma, o Senhor levantou o cálice, que simboliza o cálice da eterna aliança, que é o seu sangue derramado por nós. Um sangue imaculado, um sangue puro, um sangue que nunca viu pecado. Porque ele não foi gerado por homem, mas ele foi gerado pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito de Deus. E no hebraico a gente diz, Hu yerad mechashamayim lechapel hata'ai, que significa, e ele desceu do céu para lavar os meus pecados. Amém?
Esse pão é um pão asmo, preparado conforme a palavra de Deus ensina. Os judeus e vários cristãos atualmente já o fazem. Porque é um pão sem fermento. O fermento diz contaminação. E a palavra de Deus, ela fala claramente que não deve haver contaminação em nosso meio. Mas que nós devemos ser separados para Ele. No pensar, no falar, no olhar, no agir, em todas as coisas. Amém? Eu quero que vocês tirem um pedaço, por favor. Amém. E dessa mesma forma, vocês vão ceiar. Porque eis uma aliança eterna com aquele que morreu por eles e por cada um de nós. Uma aliança que jamais será quebrada. Bashem Yeshua HaMashiach. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Por fim, nós estamos chegando à parte final. Existe uma oração sacerdotal que Deus deu a Moisés e a Arão, mas que ela é extensiva a todos vocês, daqueles que são unidos com o Senhor. E coincidentemente, é a canção que você escolheu, da Habrachá, da bênção que foi tocada. Eu vou falar em hebraico, eu vou traduzi-la ao português para que ninguém fique sem entender. E a palavra diz, o Senhor deu a Moisés, ele diz assim, abençoa o meu povo que está no deserto, com a oração que eu dou e que eu faço, e você como sacerdote vai os abençoar. E eu vou usar a mesma oração. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja. Yaer Adonai panav elecha viruneka. Que o Senhor faça brilhar o rosto, a presença dele sobre vós. E que a misericórdia se renove. Isa Adonai panav elecha, veyasem lecha shalom. E que o Senhor levante um caminho novo, um caminho de paz. Le yehi hasdu alecha. E que as bênçãos de Deus sejam contínuas. Le alfei dort mishpartecha viladecha do terra acharecha. Imcha ruach hakodesh, imcha Adonai Elohim, Bashem Yeshua HaMashiach. E que essas bênçãos se estendam até 1000 gerações sobre vossa família, sobre os vossos filhos, sobre as vossas gerações e sobre tudo aquilo que vocês colocarem, a planta dos pés e as vossas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Espírito Santo de Deus continuamente esteja com vocês. Uma salva de palmas aos noivos. Está selado no reino de Deus e na terra. Estão casados. Amém, amém e amém. Shalom Aleichem. O noivo deve beijar a noiva. Amém.
your shoulders, chasing after time. Something you can't touch, but you know when it's over. No control when you're running blind. All we know is what we left behind. Darling, you gotta keep breathing, lose yourself in the feeling. Just be slow, just be slow. Take it back to that moment before you start to feel broken. Just be slow, just be slow. Try to let it go. Step out from the cold and embracing the silence we were never told. We can sink like stones when we should be flying. No control when you're running blind. Darling, you gotta keep breathing, lose yourself in the feeling. Just be slow, just be slow.